Gente linda, vamos continuar aqui o consultório de família. Hoje nós estamos falando sobre personalidades, estamos falando sobre temperamentos e no bloco anterior nós entendemos melhor a respeito da diferença ou a conceituação a respeito de personalidade e de temperamentos e falamos também a respeito dos que se classificam como sanguíneos, as pessoas sanguíneas e as suas características, as pessoas que são mais de alguma forma, até proativas, né, Joel? Elas têm atitudes mais rompantes, têm... Só que me chamou a atenção quando você disse que as pessoas sanguíneas, elas são medrosas. E aí você falou de esportistas, artistas, parece que não casa muito bem. Nós vamos entender uma coisa muito interessante. Talvez se eu te der um exemplo bíblico, você vai entender Então perfeitamente vamos isso. lá. Vamos pegar o apóstolo Pedro. Ele é um sanguíneo, por excelência. Por quê? É ousado, é determinado, é envolvente, é corajoso aparentemente. E quando ele chega em ocasiões mais difíceis, ele pode recuar. Essa é a grande questão. Pedro, ele prometia seguir a Cristo de qualquer forma, né? Onde tu fores, eu irei. Se todos te deixarem, eu estarei com você. E quando nos momentos difíceis, o que que acontece com Pedro? Quem foge? Quem Ele afunda? foge, Quem desiste? vacila, É. mente. Essas questões são incríveis nos temperamentos. Então, se a gente tivesse que estabelecer um temperamento para Pedro, seria este. Sanguíneo. Mas vamos fazer aqui uma observação a favor de Pedro. Ele mudou, Darlene, ele se transformou. Como é que ele se tornou? Leal, sincero, um líder autêntico. Mas assim mesmo, Darlene, ao longo da vida, ele vacila. Quando ele está com os judeus, ele se porta como judeu. Quando ele está com os estrangeiros, os gentios, ele se porta como os gentios. Uhum. De repente, Paulo, que é um colérico, chega e chama a atenção dele. Pedro, não é assim. Você precisa ser mais autêntico. Ele resistiu a Pedro frontalmente. Então você, com isso, já está respondendo o que eu joguei no seu colo antes de ir para o intervalo, que a respeito da nossa capacidade ou da possibilidade de mudarmos. Você está dizendo de Pedro e suas características num momento e de um Pedro, apesar das suas quedas, dos seus altos e baixos, mas um Pedro diferente a partir de um certo momento. Mas aí alguém vai dizer, por conta da intervenção espiritual, o indivíduo participa da sua própria mudança? Ele participa. É lógico que há um profundo poder na religiosidade de mudar os caracteres das pessoas. Esses caracteres, eles são tão importantes, às vezes do ponto de vista humano, Darlene, eles são inflexíveis. A gente olha para uma pessoa, esse camarada não vai mudar nunca, mas de repente, a hora que menos se espera, algo sobrenatural acontece, ele passa por uma transformação. A gente já não viu pessoas jogadas na sarjeta, de repente elas estudam, elas crescem e se tornam homens importantes. Nós não podemos nunca rotular alguém por uma determinada atitude, mas o que que se observa? Uma tendência nesses temperamentos. É isso que a psicologia, ela não é ciência exata. A gente precisa combinar alguns aspectos para se chegar a um diagnóstico. Então, essa possibilidade sempre existe. A psicologia ela é uma aliada da religiosidade, da espiritualidade. Tudo é ciência de Deus, Darlene. Né? É verdade. Vamos falar agora sobre o colérico. Falamos do sanguíneo, agora vamos ao colérico. Quem é essa personalidade e esse temperamento? Pois é, Darlene, o colérico já tem a bilis amarela. Interessante isso. Ele é bilioso, talvez o mais bilioso de todos eles. É impulsivo,
ele não gosta de mudar de ideia, são os intelectuais. Ele é um ambicioso, ele é um dominador, ele tem um caráter sério, tem muita energia para gastar. Que mais? Ele gosta de competir, ele gosta de traçar metas, ele gosta de superar essas metas, é sociável, ele atrai a todos, mas tem alguns aspectos negativos. Não sei até que ponto a gente pode considerar alguns aspectos negativos. Por exemplo, ele é vaidoso. Se é uma vaidade relativa, isso faz parte da vida. Não sei como é que nós entendemos vaidade. Às vezes a vaidade ela tem uma característica, como é que eu posso dizer, sempre negativa, né? Mas você precisa estar bem, se apresentar bem. Teria a ver com valor próprio, Sim, autocuidado? sim. Mas enquanto as coisas estão nessa esfera, você não tem problema nenhum. Ele é também muito exigente. Se ele for um chefe, ele vai exigir muito dos seus colaboradores. Ele vai arrancar o máximo de todos eles. Ele guarda também rancores diante de uma desinteligência. Bom, no aspecto positivo, o que a gente precisa realçar? Que ele é independente, otimista, prático, decidido, é um líder audacioso, mas é intolerante, é autossuficiente. Também ele é insensível, ele é impaciente, ele costuma estar distante, ele não tem compaixão e às vezes incontrolável. Uau. Quando fala-se em colérico, obviamente, a primeira imagem que formamos é de uma pessoa altamente explosiva, né? Alguém que num descontrole, alguma coisa sai do seu controle, seria uma pessoa assim que explode. Tem muito disso aí quando você pontua algumas características, né? Existe essa tendência no lado mais grave. É lógico que essas pessoas não vivem explodindo. Sim. O colérico, vamos dizer assim, ele tem uma tendência maior a ser nervoso, a ter raiva, ele ter argumentos precisos, até mesmo porque ele é uma pessoa inteligente. Aqui poderiam estar bons advogados, que quando falam fulminam. Você pode ter aí até algum bom pregador, um pastor nessa linha. Quem sabe quando a gente pega o apóstolo Paulo, a gente entende melhor isso. Paulo, inteligente, zeloso. Paulo podia falar talvez 6 idiomas. Perseguidor. Capaz de matar. Por um outro lado, quando ele se depara com a verdade, com a razão, o que acontece com esse homem, Darleide? Ele se transforma, ele muda, mas ele continua sendo o quê? Um determinado, ele tem metas, ele sai para 3 viagens missionárias. Quando ele argumenta nas suas epístolas, é uma coisa agradável. Quem é que não gosta de uma epístola de Paulo? Né? Quando você pega 1 Coríntios 13, ele é um poeta. Extremamente habilidoso, né, com a palavra. Contundente. De vez em quando também ele pensava numa coisa imprópria. Ele não foi aconselhado, Darleide, a não ir para Jerusalém. Todos foram falando para ele no caminho. Mas o que ele tinha diante de si? Eu tenho que provar para os cristãos de Jerusalém que eu não sou o que eu fui. Eu tenho argumentos para chegar lá e convencê-los. Mas a imagem dele estava feita, ele jamais conseguiu tirar essa imagem dos judaizantes. Então, nós vamos observar que o colérico, o mundo precisa desses indivíduos. Não vamos pensar em colérico, em cólera, raivoso. É um indivíduo altamente dinâmico, ele tem muita energia para gastar.
são os homens de vendas. Vender não é uma coisa fácil. Então, o que acontece com esses homens? São os capitães de indústria, aqueles camaradas que arrojam, são os líderes do agronegócio, podem ser até os presidentes de campo de uma jurisdição religiosa. Eles precisam fazer a máquina andar. Grandes comerciantes, poderiam estar aí os políticos também. Então, Deus ele vai contemplando os homens com várias características. É evidente que quando o homem se forma, Deus está querendo extrair desse homem o seu melhor. Mesmo nesse mundo tão modelar, difícil, moldar, complexo. Agora, deixa eu trazer uma questão do lado de lá. Do lado de lá tem as pessoas que convivem com estes indivíduos, com o sanguíneo e agora com o colérico. Dá para ser sucinto dizendo, porque para a gente poder continuar entendendo os demais temperamentos, como é que lida com uma pessoa sanguínea, por exemplo? Como que deve ser o lidar com esta pessoa? Claro que do lado de lá também tem uma pessoa com outra personalidade, com outro temperamento. A primeira coisa que a gente tem que ter, Darleide, é respeitar as pessoas como elas exatamente são. A gente vai encontrar nas pessoas muita simpatia e outras vezes a gente vai encontrar antipatia. Há pessoas que você convive que você não aceita muito bem. Não adianta você ser hipócrita. Alguns são mais simpáticos para você, outros são menos simpáticos para você. O próprio Jesus, ele tinha as suas preferências, né? Ele tinha um grupo de 70, um grupo mais próximo de 12, e entre os 12 o que ele tinha? Um grupo de 3. E entre os 3, quem é que ele tinha? O discípulo amado, João. A gente observa que ele tem grande afeto e afinidade por João, talvez o que mais precisasse, os que mais necessitasse. Quando a gente passa por pessoas de temperamento rústico, temperamento duro, não é fácil a convivência. Eu tive essa experiência no trabalho, a minha vida toda eu fui em executivo. Eu tive chefes duros, difíceis, intransigentes, perseguidores, castradores. Eu tolerei, mas no momento que eu pude escapar das mãos deles, eu escapei. Eu acho que há um momento em que você, Darleide, precisa ver o seu nível de conforto ou de desconforto. Você também não nasceu para ser um vassalo a vida inteira nas mãos de alguém. Alguém te manipulando, alguém te controlando o tempo todo. Até nas famílias acontece isso. Adoece mentalmente, não é? Sim. Adoece. No momento que você não tem liberdade, você, na sua personalidade, você tem uma escala de valores. Você tem valores de dignidade, de autoestima. Num momento em que esses valores são passados por cima, não são respeitados, você diz, opa, eu posso ir até aqui, eu tenho meus limites. Você vai viver a vida inteira num lugar que você não gosta de viver? E não é um gostar porque questão de gosto não se discute, é uma questão de não ter Afinar. mais condição, né, de estar num ambiente onde você vive opressão, vive desprezo, vive qualquer algo da ordem de roubar da gente, saúde mental mesmo. O ponto principal, eu acredito que a gente precisa pontuar é o quanto a gente tem resiliência mental para suportar determinada convivência, determinado estado de coisas e se sucumbir, e se permitir sucumbir a isso tudo.
Então, lidar com pessoas difíceis não dá para a gente dizer que não o faremos, porque as pessoas são como elas são. A questão é que a gente muitas vezes se põe numa situação de querer mudar a outra pessoa, né? Que tem a ver com o que eu te perguntei inicialmente e você respondeu, que a gente precisa respeitar, que a gente precisa aceitar que o outro é como é e também aceitar que nós somos como somos e temos os nossos limites, não é isso? Vamos adiante tendo passado pelo colérico, vamos ao melancólico. Quem é o melancólico? É o chorão? Essa é a primeira impressão Não que se é? tem, que o melancólico é um chorão. Em psicologia não é bem assim. Vamos considerar que o melancólico é um introvertido. É um indivíduo que gosta de viver solitariamente. Interessante isso. Há pessoas que não gostam de muito movimento por perto. Eles têm até uma espécie de agorafobia, esse retraimento de multidão, metrô, ônibus. É lógico que eu não quero caracterizar isso como uma doença do transtorno de ansiedade, mas tem pessoas que preferem um pouco mais de clausura. Por exemplo, pintores, escritores, pesquisadores, os intelectuais, esses indivíduos, eles apreciam muito isso. Este é um indivíduo muito seletivo. Ele escolhe as amizades muito. Ele está sempre desconfiado, isso é uma característica dele. Muitas vezes, vamos analisar aqui uma coisa da tecnologia, né? Os profissionais da área de informática, eles gostam de passar, muitos são notívagos, eles gostam de passar a noite trabalhando. Por quê? Ninguém incomoda, ele não pega trânsito, ele vai e volta tranquilamente. Esse é um indivíduo que não gosta tanto de festa. Ele tem uma vida interior. E isso é muito importante. Aí até há uma classificação nesse temperamento. Tem alguns melancólicos sensitivos e outros intelectuais. O sensitivo é por demais sensível. Ele se ofende e muitas vezes ele se vitimiza. Já o intelectual, ele sabe processar esses desconfortos da vida. Ele é mais tolerante. Não é? Quais são as fraquezas desse temperamento? Segura aí. Vamos para o intervalo? Interessante, né? Você vai ouvindo e certamente vai se colocando, se encaixando, se aproximando daquilo que mais parece com você. Interessante. A gente já volta, sai daí não.